Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol. Dia dos Namorados chegou. Ele chega todo ano. Pô, cara, de novo! Quer você queira ou não. Hoje estou aqui com pessoas comprometidas, pessoas que entendem, né, dessa data tão gostosa criada pelo capitalismo para que as pessoas se presenteiem e se amem muito. E eu estou aqui oficialmente representando os solteiros que escutam podcasts no Brasil, no mundo e em alguns outros planetas. E sem mais delongas, esse é um episódio especial. Você está escutando aqui, talvez não necessariamente histórias bizarras, mas histórias fofinhas, histórias bonitinhas, histórias de amor, de aventura. Será? E de magia que só tem a ver com quem já foi criança um dia. Errei a letra, ótimo. Mas assim, falando sério aqui agora, pela primeira vez na história, vou explicar que esse episódio foi criado, então, especialmente para essa data comemorativa. Não será um tema recorrente aqui na história do Bizarrismos, mas se você tem uma história legal de como você conheceu o seu amado ou a sua amada, você pode mandar pra gente que a gente consegue encaixar aqui em um dos nossos diversos temas. É isso, a gente faz um bem bolado aí. Então, se você perdeu o timing de mandar sua história pra esse episódio, você pode mandar para outro, que daremos um jeitinho de contar essa história de amor aí. Falando em dar um jeitinho de contar uma história de amor, eu vou chamar a Manuela, que tá aqui no Bizarrismos, semana sim, semana também, e ela vai se apresentar e depois já puxar o nosso outro convidado, que tem também participação como acionista aqui no Bizarrismo. Olá! Hoje eu tô com os meus dois chefes. Complicado. Eu tô com medo de me expor, porque um pode me cortar de tudo e o outro vai me cortar de um, sei lá, de um cenário especial que eu gosto muito, que é, lógico, o meu, que eu sou babaca. Mas hoje a gente não tá aqui pra julgar. É mentira. Infelizmente a gente tá pra contar histórias fofas. Então, se você é solteiro, pule 40 minutos seguintes pra você não sofrer. Mas não esquece de dar o joinha, tá? É muito importante pro canal. Muito bem lembrado, o joinha, a sua avaliação ali de 5 estrelas, tá? Se você não gostou desse podcast, por favor, deixa pra lá, não precisa fazer nada. Lembrando que a gente tá falando de uma data de muito amor e muito carinho. E falando em muito amor e muito carinho e zero reflexões sobre babaquices hoje, eu vou chamar o nosso próximo convidado, que é o Pedro. Oi, Pedro. Alô, pessoal. Olha, eu quero dizer uma coisa importante. Manu, estou fazendo anotações. Vamos ver se você vai ficar no Eu Sou Babaca. Vamos ver. Tem um caderninho aqui. Não, eu tô muito feliz de poder amar, entendeu? De poder gostar das coisas, de não sair julgando as pessoas. É porque ele tá sempre julgando, né? Lá no Eu Sou Babaca. Eu só julgo. E agora eu posso falar bem. Exato. Quem tá escutando essa doce voz aí, tá falando, nossa, eu lembro de algum lugar. Calma aí que o cara está comprometido. Mas, falando nisso, ele é o nosso host aí do Esob, Eu Sou o Babaca. Já teve aí mais de 11 edições e o Pedro é o nosso host oficial desse quadro. Então, se você não escutou, vai lá escutar. Dito isso, eu vou pedir então, pra gente começar a contar essas histórias de amor, de aventura e de magia, eu vou pedir pra Manu contar então um pouquinho de como que ela conheceu o bofe dela, né? Que hoje em dia ela é uma mulher casada. Vocês acham que o que é só bagunça aqui no Bizarrismos? Sim, mas a Manu casou muito recentemente e ela tá louca pra contar essa história de amor pra vocês. Inclusive, não casem, porque parece que existe um código de ética que você para de ganhar presente de Dia dos Namorados. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Foi uma discussão Absurdo. que meu marido perdeu e a gente trocou presentes já. Quando o meu ex, a gente terminou, ele também parou de me dar presente de Dia dos Namorados, que eu achei um pouco absurdo. Não é pra sempre? Acho que eu tô com alguns presentes pendentes aqui. Vou adicioná-los. Não entendi. E aí? É o que eu tava conversando com a Carol hoje, no pessoal, no private. Oh my God. Deus não dará as cobras, né? Mas é justamente quando você não tá afim de namorar que aparece a pessoa certa pra você. O Vinícius estava um pouquinho distante de mim. Ele estava no Brasil e foi em 2020. Foi há 84 anos. E aí ele tava indo pra Itália, a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente pra conhecer, porque foi uma indicação de uma amiga em comum, falou,
esse cara parece ser legal pra você. Adiciona lá, Manuela. Hashtag indico. Ela só não me contou que o cara mostrava na Austrália e que tava só um período no Brasil e que tava indo tirar a cidadania na Itália. Corta pra uma pandemia, então o que era pra ele ter ficado 2 meses na Itália, ele ficou 6 meses e não rolou de imediato, né? Vocês nem chegaram a se encontrar antes. Não, ele tava com tempo curto, né? Então ele foi direto pra Itália e ele ficou lá 6 meses. Então ele veio pra cá em julho. Ele saiu em janeiro e voltou em julho. E aí era pandemia, não tinha como sair se conhecer, né? Tanto que a gente tinha combinado de se ver e a mãe dele não deixou. Mas ela fez. Manu, vou te falar uma coisa. Certo. Você contou essa história enviesada antes pra mim. Você falou assim, nossa, sabia que a primeira vez que eu fui sair com o meu Buffy, a mãe dele não deixou? Eu falei, nossa, que absurdo. Um cara de, sei lá, 40 anos de idade. Não, brincadeira, não sei a idade dele. 84 anos. Mas eu brinco que uma história tem 3 lados. O meu, o seu e o verdadeiro. E o quarto lado, que é o lado do bizarrismo, que a gente sempre conta aqui. Mas eu agora tô entendendo por que a mãe dele não... Olha só a justiça sendo feita. O tempo inocentando o Vinícius e a mãe dele. Cara, graças a Deus, a minha sogra é uma pessoa de juízo. E algo tinha que falar mais alto que o tesão acumulado de um jovem preso na pandemia. Aí ele ficou emburrado lá na casa dele. E eu na minha. E aí? E depois? Eu consegui me vacinar, inclusive antes dele, por conta do trabalho ao público. Então, assim, pouco risco, né, de contaminar. É claro. Então, pós-pandemia, a gente teve nosso primeiro encontro muito romântico, que foi no Urbanova, um rolezinho pra ver o pôr do sol. Que fofo! Porque, assim, não era seguro ainda. Quem não conhece o Urbanova? Fala. E pra quem não conhece, como que a pessoa vai imaginar o Urbanova? É um morro que as pessoas param o carro e escutam música. Charlie Brown Jr. Durante o dia. À noite elas vão lá pra atos... Ai, que delícia! Libidinosos. Assim diria, exato. Mas eu fui de dia, porque a gente não se sentia seguro ainda de, sei lá, mesmo que tivesse aberto padaria. Manu, eu quero dizer... Oi? Desculpa, eu fiz uma pesquisa rápida no Google, Urbanova, e o primeiro resultado é motel a céu aberto. Opa! Então, assim, Eu ia chegar nesse ponto aqui esse final de semana. Não precisa explicar mais nada, o Pedro já nos deu aí a sabedoria da internet e vamos dizer que é verdade, né? Quem mora lá em São José talvez... Não sei como tá hoje em dia, né? Mas... Então, essa semana ocorreu um atentado ao pudor muito sério. Vários vídeos lá no Urbanova? do Urbanova, na rua principal. E já rodou vídeo na cidade? Rodou tudo. Não sei se era uma galera do job ou não, mas eu vi o que eu não queria ver. O que não pode ser desvisto de maneira alguma. Nunca mais. Mas tava lá, a mulher cantando o microfone do cara pra todo mundo ver. O pessoal passando na rua. ele inclusive fez todos os bordões do Ratinho enquanto tava fazendo isso. Vai ficar... Mas Rapaz, e aí? foi constante. Mas a gente foi de dia pra ver o pôr do sol. E foi um lindo pôr do sol. Foi um lindo pôr do sol, assim. No primeiro encontro, ele muito romântico, já arrotou cerveja na minha cara. E assoprou. Eu não aguentei. Sabe aquele memezinho da veinha falando que o menino esfregava a cara dela no sovaco? E ela se apaixonou. Acho que passou batido. Eu acho que isso aí passou batido. Mas que pena. Gente, eu vou mandar pra vocês. Depois desse arroto, eu não posso comentar muito, porque o horário não permite. Deixa o Urbanova pra lá. Mas não foi no Urbanova, foi em casa. E aí a gente começou a ter nossos encontros, teve términos também, mas no final deu tudo certo. Pra experimentar tudo, né? Pra ter o ciclo completo. É porque eu queria ter certeza, né? Será que eu vivo sem ele? Deixa eu terminar aqui num surto e ficar 2 meses, 3 meses sem. E aí descobriu que... Aí comeu o pão que o diabo amassou, né? Aí o Antônio me fez voltar com ele, né? Ah, é, gente. Quem não lembra a história do gato, né, Manu? O gatinho mardito, amarelo, me prendeu pra voltar com o meu ex.
trancou ela no quarto, o gato. Aí ela ficou, não, pra quem eu ligo? Pros bombeiros ou pro meu ex? Aí ela falou, somente meu ex poderia abrir essa porta. Em minha defesa, eu tava com o meu Apple Watch que não tem celular acoplado. Ou seja, ele só funcionaria se tivesse celular perto, né? Então ele dava pra ligar nas últimas ligações. E por que seu ex estava nas... Eita, porra. Entendi. Olha como as histórias vão, né? Tem um ciclo completo. E a gente ia ser namorado mais um tempo, porque a gente falou, nossa, nenhum dos dois quer casar. A gente não sonhava com isso, casamento, gastar. E de repente surgiu a oportunidade e quando a gente viu, a gente tava assinando um papel. Nossa, uma oportunidade aqui de que é? Casamento, matrimônio. Nossa, que oportunidade boa, imperdível. Não vou poder deixar passar. A gente se viu no mundo adulto, que você precisa de papéis, né? E a gente falou, nossa... Você vai casar comigo mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer pelo menos um almoço. E aí meu irmão falou, e eu pensei, vou casar em 2025, 2026, e meu irmão que mora fora falou, não, eu tô indo aí daqui 2 meses. Eu falei, nossa, eu sempre falei que não casaria sem você. Pesquisar como casar em 2 meses. E foi assim, super romântico. Ele não podia voltar pro Brasil em 2026? Perguntaram aqui. Sei lá, meu irmão é meio imprevisível. Entendi. E aí, acabou que assim, eu fui pedida em casamento 1 semana antes da data do casamento. E foi com uma aliança de R$1,99, porque ele me mandou fazer uma aliança e ele não queria que eu visse. Então, ai, amiga, linda, que guardadinha. Eu guardo, prefiro não usar porque é muito especial, sabe? Então eu deixo guardadinha. Pra não mudar de cor, né? Eu tenho alguns anéis assim. Falando em lindas histórias, né? Em o destino agindo. Vamos ver com o Pedro se ele tem uma história mais romântica que essa, que Por foi favor. muito romântica. Não me entenda mal, não. Foi romântica, muito romântica. Mas vamos ver se o Pedro tem alguma? Vamos ver com ele? Olha, se a Manu teve histórias loucas de viagens e muito tempo longe e pandemia, se preparem, buckle up, como dizem os americanos. Em 2015, estava eu no 3º ano do colegial e entrou uma moça nova no colégio e eu olhei pra ela e falei, muito bonita, dondoca, mas tô aqui vivendo uma outra coisa na minha vida agora. Estava já saindo com essa outra moça. Essa dondoca, que tem nome, chama Gabi. A Gabi, ela me permitiu dizer isso. Eu não ia dizer, mas ela me permitiu. Tá liberado? Tá bom. Ela se apaixonou por mim. Ai. Enquanto você tava vivendo uma outra coisa lá. Enquanto eu tava vivendo outro lance. E aí, esse lance foi indo, e esse lance foi um namoro que durou 2 anos e meio. Puta merda. Então, em 2018, quando a Gabi já tinha esquecido absolutamente de mim, no sentido romântico, a gente ainda, tipo assim, era meio amigo, a gente se, tipo assim, eu convidava ela pra umas coisas, de rolê em casa, porque eu achava ela uma pessoa gente boa, sabe? E até então você não sabia que ela tinha tido esse crush aí. Nunca soube. E ela ia? Tipo, você chamava ela pro rolê e ela ia? É porque era a turma do colégio, sabe? Um monte de gente, ela gostava das pessoas e aí fazia sentido, e ela vinha. E aí, quando eu terminei o namoro, em 2018, existe provas concretas disso. Vai ter que no mostrar. Grupo dos meus amigos, a gente tava fazendo muita piada, eu e meus amigos, muita piada a respeito, porque homem não sabe lidar com essas coisas, né? Então tava, tipo, absolutamente desolado por dentro, e a gente tava soltando um monte de piadas. Tipo assim, o nome da minha ex é Ju. Entre outras piadas, meus 2 grandes amigos perguntaram, tá, mas a Ju tá solteira? Esse é o nível de piada no dia do término. No dia, que bom. Que rolê saudável. Muito saudável, absolutamente saudável. E entre outras coisas que eu comentei foi, será se a Gabi tá solteira? 2018, certo? E aí, já segui ela no Instagram, já sabia um pouco da vida, e aí eu vi que ela tava meio com esse carinha aí. Eu falei, putz, ela tá com um carinha aí. E também meio que fui viver minha vida. 2018 RI PUC, Carolina lembra o que foi. Lembro. Foi um evento. Lembro de coisas... Cometemos o ano de 2018. Passamos por ele. Cometemos. E sobrevivemos. E sobrevivemos, estamos aqui pra contar a história. E no final de 2018, entre uma mensagem aqui, um direct aqui, responder uma foto ali, aquela coisa. Sem foguinho. Sem foguinho. Obrigada, por favor, Pedro. não, a respeito. Sem foguinho, porque não existia ainda a reação de foguinho lá em 2018.
Mas se não, era foguinho pra todos os lados, pode ter certeza absoluta. Mas eu já saquei que não tava mais rolando nada entre ela e o carinha. Uhum. E aí foi meio trocando ideia aqui e ali. E aí ela me avisa que vai morar com o pai, mas Tá eu falei, bom. o pai dela, pelo que eu me lembrava, morava na Vila Madalena. Aí ela falou, ele tá morando em Singapura. Nossa, que coisa. Um pouquinho mais pra lá. Singapura, país do Sudeste Asiático, 36 horas de voo aproximadamente. Não dá pra namorar à distância assim, não. 36 horas, pouquinho depois da Vila Madalena, então, ele tava morando. A não ser que pouquinho tenha um depois da jatinho. Vila Você tinha um jatinho? É claro. Não tinha um jatinho, não faremos... Carolina, segura qualquer piada sexual a respeito de jatinho. Segura, se porra, aí controla. fudeu. Enfim, e aí, antes dela ir, ela falou que ia ter uma despedida, eu não sabia direito como é que ia ser, e aí, de repente, eu estou numa aula pra quem lembra do professor Geraldo, Meu turma de RI aí, boas memórias, era uma aula super importante, revisão pra prova, era um negócio super importante. E eu recebi uma mensagem de um dos meus grandes amigos, Gabriel. Eu não vou contar a segunda parte da qual ele tá relacionado, porque senão a história vai ficar muito grande, mas ele 2 vezes salvou o meu relacionamento com a Gabi. Conta tudo, tamo no podcast, pode contar. A gente tira a história de ouvinte tá. aqui. Ih, tô brincando. Tá bom. Eu sou o babaca por tirar a história do ouvinte. Eu tô curiosa. Faz 3 anos que vocês estão tentando. E aí ele me ligou, eu acho, nem mandou mensagem, mandou um áudio, eu não lembro agora, falando, bicho, vem pra novamente, essa tá uma parte meio RI da história, meio PUC São Paulo. Vem pro Paraty agora. Vem pro Paraty agora. Tá bom. Paraty, pra quem não sabe, um bar renomado ali, que já não existe mais, né? Ali no bairro de Perdizes. Existe, mas tá fechando pra tristeza geral de todas as pessoas. E ele falou, vem pro Paraty, a Gabi tá aqui. Eu falei, opa. Tô chegando! A Gabi tá aqui. Então eu fui pro Paraty e encontrei ela com esse meu amigo e outras amigas dela, pessoas da psicologia, que ela é da psicologia. E aí eu falei, bom, pelo que ele disse, pareceu que ela ficou animada de me ver aqui. Então eu acho que eu vou dar uma chance aqui. Uhum. Vou tentar, vamos ver o que acontece. E aí a gente ficou conversando, pipipipopopó, eu dei em cima dela. E aí, neste dia, ela me falou, eu era apaixonado por você na época do colégio. Nossa. E eu falei, não acredito, que eu não sabia disso. E aí... a gente se beijou pela primeira vez. E aí ela foi pra Singapura. E ela passou 1 ano em Singapura. E aí a gente ficou apenas trocando ideia por celular, mas tipo assim, nenhum interesse de nada, porque ano de 2019 também... Se Pré-pandêmico. 2018 foi louco, 2019 foi pior ainda. 2019 foi. 2019, inclusive, foi um ano, pra muitas pessoas, foi um ano muito apocalíptico, né? Eu fiquei muito quieta na minha casa, quem me viu mentiu, mas eu fico sabendo de histórias aí, pessoas me contam por aí. O pessoal fala, né? O pessoal fala. A voz do anjo sussurra no meu ouvido essas histórias esquisitas que soam como lembranças. E aí? E aí, papo vai, papo vem ali em Singapura, mas cada um vivendo sua vida. E ela falou, bom, eu vou voltar a tal dia. Eu falei, então a gente vai se ver no dia seguinte. Ótimo, um homem de atitude. E coisa assim, ela falou que foi uma das primeiras pessoas que ela viu, assim. Tipo, foi uma das primeiras. E aí a gente saiu, e aí foi um datezinho muito tranquilinho, assim. A gente foi no parque, foi no museu, foi super gostoso. A gente tem muito carinho por esse dia, mas não aconteceu nada. E aí, quando a gente se encontrou numa festa de carnaval na PUC, que tava tendo. E aí esse foi o primeiro dia que, tipo assim, a gente dormiu junto. E aí eu acordei super apaixonadinho. E aí foi super gostoso. Foi uma delícia. E aí, aconteceu o que a Manu tava contando parecido com isso. Começo de 2020, aconteceu um negócio. Uma coisa chata. Um negocinho o vírus Covid-19. E eu moro com meu pai, que é um senhor já um pouquinho mais velho. Ela mora com a avó em São Bernardo do Campo e eu moro em Perdizes. Não dava pra gente se encontrar nem sem querer. Tava mais longe que Singapura. Tava. Agora ela foi longe. Numa pandemia, tava muito mais longe. E aí, a gente começou a conversar, mas aí a gente começou a conversar mais firme. Tá bom. No começo da pandemia, a gente começou a conversar mais firme, entre altos e baixos, entre os dois meio no estado meio triste da vida e não querendo muito nada, saber de nada, então os dois deixando, tipo, meio, eu acho que por enquanto não vai acontecer nada, mas tô gostando muito de conversar com você. Aí a gente foi pra praia um dia junto e a gente passou um final de semana junto na praia, que era aquele momento, tipo, vamos passar um tempo sem fazer nada e sem ver ninguém, estamos vacinados, e aí vamos se encontrar só nós dois,
E aí a gente fica um tempo junto e depois cada um pro seu carro. E vendo o que vai dar. No final dessa viagem, ela tava pegando um Uber lá do Jabaquara pra casa dela. E quando ela tava entrando no Uber, eu falei, tchau, te amo. E ela travou pra entrar no Uber. Meu Deus. Porque foi meio sem querer, mas foi ao mesmo tempo, tipo, pode pá. Foi muito emocionado. Eu falei, Muito mas eu não emocionado. retiro o que eu disse. Eu não deveria ter falado agora. Exatamente. Eu falei sem querer, mas jamais retirei. Eu falei que você queria que te amo e eu amo mesmo. O nosso relacionamento começou no terminal. Mas por quê? Você falou te amo, ela travou, ela lembrou de 2017 tudo que ela sofreu. 2015, desculpa. E aí você falou assim, desculpa, escapou, quer namorar comigo? Não, mas foi quase isso, tipo, tchau, e ela, tipo, tchau, e aí ela mandou uma mensagem logo depois, tipo assim, olha, não sei se foi por querer ou não, mas gostei muito de ouvir isso de você. Ai, que fofinho. E aí, eu peguei o metrô, e aí ficamos cada um novamente na sua casa um tempo, ela pegou Covid nesse meio tempo, quando acabou o tempo de Covid dela, meu pai por acaso tava viajando pra visitar a mãe dele, ela veio aqui pra casa, aí ela falou, tipo, por causa do que você me falou, eu quero dizer também que te amo e que eu queria namorar com você. E aí a gente começou a namorar. Ai, que bonitinho. E aí estamos aqui até hoje, muito felizes. E hoje, ela não sabe disso, mas hoje eu passei no centro de São Paulo, olhei uns apartamentos e falei, imagina. De dançar na sua sala e pisar no seu pé. De te olhar pelo espelho e dizer como é linda a mulher. De fazer o calor. Imagina aqui. Ó assim, né? Imagina, Ó se eu quisesse. assim. Ó se eu quisesse. Se precisar, eu financio pra vocês no banco, tá? Olha só. Você tem contato? Você tem... Ela é o Esse contato. mundo. Eu sou o contato. Ela que aperta o botão pra sim ou não. Pedro, Interessante. Chama no privado. Chama no privado. Em nome do amor, ela vai permitir esse empréstimo e falando em nome, o nome vai pro Serasa sim, mas qual que é o problema? Eu não entendo. Empréstimo enorme, empréstimo de 3 milhões sem juros, mano, é isso que você falou? Então beleza, eu sei. em 366 vezes. Pagando Sim. a primeira só daqui 366. É isso mesmo, esse plano que ele tava vendo. Olha, o pessoal então teve o pedido de namoro liberado pela vacina do Covid. Pedro. Teve. Tá vendo? Tô pensando aqui, será que a minha época passou? Será que o Covid destruiu mais vidas? Porque eu não. Eu, inclusive, terminei um relacionamento no Covid. Será que o relacionamento, um precisa terminar pra que outro comece? Foi. Com outras pessoas? Porque. Eu quero dizer que João Dória está 2 vezes interligado com o episódio de hoje, então. Por quê? O homem das vacinas de São Paulo, Tá bom. João Dória, e o seu pai, e agora eu quero ver, vamos ver quem vai pesquisar ou quem vai confiar em mim. Quem inventou o Dia dos Namorados no Brasil, na data que Foi o pai dele. foi o João Dória pai. Foi, eu já vi isso. Aqui tem informação! Se eu não me Então, engano, olha foi aí. porque era uma época que não tinha muito movimento de capital ali. Fica longe da data, Uhum. Dia das Mães, acho que Halloween, sei lá. Não, é porque aí no primeiro semestre tem Páscoa, Dia das Mães, feriados. E aí junho não tinha nada, julho férias escolares, agosto Dia dos Pais, setembro o meu nascimento. A data mais importante entre todas essas. Mas, eu descobri que eu não sou a única tóxica, porque o Vinícius ia voltar pra Austrália e ele não voltou por conta desse tchutchuzinho que ele encontrou aqui no Brasil, né? Um amor, né? Um E amor. o Pedro tóxico também fez a menina voltar de Singapura. De Singapura, cara. Essa é a parte que eu ia falar que o Gabriel está envolvido 2 vezes. Porque no meio tempo que ela estava em Singapura, esse meu querido amigo deu um date com a melhor amiga da Gabi. E aí eles, por acaso, beberam muito e a Bia falou pra ele que a Gabi talvez quisesse ficar em Singapura. E ela tava desesperada. E ele falou: todo mundo se fudeu! Eu tenho uma estratégia pra você. Manda o Pedro, mandar mensagem pra ela falando que ele tá apaixonado por ela. Ela vai voltar. E aí começou toda uma conversa louca. E os 2 bêbados ligaram pra mim e ligaram pra ela. Foi um caos. Eu sei que foi um momento meio... eu acho que isso tá rolando, assim, se ela tá falando tão abertamente sobre isso, e a Gabi falou a mesma coisa. Peraí, se o amigo dele tá sabendo tanto assim, então esse intercâmbio está acontecendo. Então foi... Gente, a gente acha que essas coisas só acontecem em filme, mas não, as pessoas tentam agir em nome do amor, né? E aí, dando um spoiler, talvez tenha uma história aqui no nosso roteiro, né? Relembrando aqui, então, que estamos
no Bizarrismos Podcast. Amei ouvir a história de vocês e talvez tenha uma historinha mais pra frente que fala justamente de pessoas tentando conectar outras pessoas e contando mentirinhas que doem demais. Eu já sei que estou sozinha, sem meus pais. Então vamos fazer o seguinte. Lindas histórias de amor. Eu não vou contar a minha, pois inexistente. Ainda? Exato, vou contar daqui a um tempo, quando acontecer. Daqui uma semana ela conta. Eu vou falar uma coisa, hein, gente. Uepa! Eu vou dar uma passada no Urbanova. Eu não vou me pronunciar a respeito disso. É uma fofoca aí, quem quiser saber, pague o Bizarrismos. Mas eu vou dizer uma coisa, então. Dentre as coisas que vou dizer, gostei de saber, né, as historinhas de vocês, e vocês então estão super aptos a falar de amor, a falar de histórias, que tem a ver com essas coisas assim. Então, em nome do amor agora, diante de vocês como testemunhas, em nome do amor, André Editor, você quer tocar a vinhetinha nos corações dos amantes deste país? Muito obrigada. Pessoal, vinheta tocada com, assim, maestria, muito amor e muita dedicação por parte do nosso editor, que é, sim, o melhor do Brasil. E então agora a gente vai seguir para as nossas historinhas de amor, historinhas curiosas de como vocês se conheceram, para que vocês saibam, você que está solteiro aqui, junto comigo, sofrendo aqui, pode ser que amanhã você encontre seu amorzinho. Quem sabe eu já não encontrei na semana passada e eu tô aqui falando como se eu tivesse não encontrado e ninguém vai saber porque pode ser uma grande ilusão que estamos todos passando. Mas, dito isso, tem formas que você pode procurar o amor, né? O amor não necessariamente vai bater na sua porta ou esperar passar o ensino médio inteiro até que você termine com alguém e depois você vai e volta de Singapura. Pode ser que você encontre em algum aplicativo misterioso, que justamente a Manu tem uma história sobre isso, que mandaram aqui para que ela realize, né, essa leitura. Achei que era minha. Também tem. Ai, meu Deus. Assim, não que eu tenha usado muito durante enquanto eu não encontrava o amor, mas usei um pouquinho. Pouca coisa, né? Pouca coisa. 5 apps, tá tudo bem? Ao mesmo tempo, assim, né? Pegava um tablet pra botar um celular pra botar o outro, tá tudo certo. Mas me conta então, já que você é expert em aplicativos, conta pra gente aí a nossa história de uma ouvinte muito querida que mandou pra gente. Narração Manu, enviado por Mulher em Rosa. App misterioso. Gente, eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas dão certo por aplicativo de relacionamento. Você não sabe. A história nem começou. Ah, não, mas você tá nesse episódio aqui hoje especial é porque deu certo. Hoje tá fofo. Hoje tá fofo, porque assim, eu nunca tive história boa em apps, não. Inclusive, eu gostava de dar app tão longe quanto Singapura, que era só flertar. É igual aquelas pessoas que encontram o marido, a Kardashian, ela falava, a Karen Kardashian, ela falava, coloca a sua localização nos Estados Unidos e procura um milionário. Tipo isso, eu adorava, porque aí era só flerte. Nossa, é tão bom pra flertar, que delícia. Olha só, outras usabilidades, né? Justo. Achei que era só pra ficar com medo e com decepção do que está aí fora na sociedade. É melhor que o Duolingo. Bom, conheci meu marido através de um aplicativo de relacionamento. E não foi o mais famoso. Eu tinha acabado de ficar sorteiro. É solteiro, quem tem azar é casado. Tem uma música aí. Bom, eu tinha acabado de ficar solteira e entrei num grupo online, Facebook, de mulheres e vi que falaram bem desse app. Então resolvi baixar para ver como era. Até aqui estaria tudo bem. Porém, eu não entendi direito como funcionava o aplicativo e acabei fazendo tudo errado. Nesse app, você tinha que liberar as conversas que você queria e eu acabei liberando as conversas com os caras mais estranhos nada a ver comigo. Dentro dos filtros tinha assim, filtrar feios, filtrar pessoas com ficha na polícia ou os que você se interessou. Aí ela tirou, excluir todos que me interessei. É tipo quando você tá naquele aplicativo mais famoso que você sem querer dá xizinho quando você queria passar pra direita. E não pode voltar. Não! O amor aparece, né? A gente às vezes recusa sem querer. Exato. Bom,
e nada a ver comigo, ao invés de liberar para os que eu tinha me interessado. Quando me dei conta disso, eu já havia perdido de vista todos os interessantes que eu tinha encontrado lá no aplicativo. Porém, tinha um único. Normalmente só precisa de um. É que agora tem gente que gosta demais. Mas, Pode assim, ser também. Pode ser. Eu sou adepta a um, porque imagina 2 me enchendo o saco. Imagina 2 dando pitaco do que você tem que tirar da sua casa, né, amiga? Exato, tipo a minha bicicleta. Ia reclamar de sua outra bicicleta coisa também. É verdade. Porém, tinha um único que lembrava por causa da roupa. Olha, eu não ia lembrar por causa da roupa. Ele tinha uma foto vestindo uma fantasia de Homem-Aranha. Sim, eu ia lembrar da roupa. Eu lembraria também. Lá fui eu, então, caçar o perfil dele através dessa foto. Até que finalmente eu o encontrei. Começamos a conversar, marcamos um date, saímos e nos demos muito bem. Tanto que até deletamos o app no dia seguinte e nunca mais nos largamos. Estamos juntos há 10 anos e hoje temos uma filha de 8 meses. Cara, sensacional. Muito bom, muito bom. Que bom que você Muito se perdeu queridos. no aplicativo. Sim! E assim, pelo que ela contou, né? Não sei, eu não lembro. Eu não sei porque não uso o aplicativo. Mas eu não lembro de um aplicativo que tenha essas funcionalidades. Então ela foi encontrar realmente lá no Face, tipo, alguém falou, olha, um aplicativo surpresa, bem misterioso. Pode usar, confia. Aí tem lá um filtro. Tinha 100 pessoas no mundo. E ela deu, sem querer, dislike lá em 99. E sobrou o Homem-Aranha. E sobrou ele. Não, mas eu achei o máximo que ela lembrou justamente dele. Foi procurar, achou. Porque quem procura, acha. E ela pegou essa foto e jogou no Google? Como que ela... Ô, Sherlock Holmes! Ô, Sherlock Holmes! Eu acho que ela procurou no próprio aplicativo, sabe? Tipo, ela foi buscar os homens. Ah, tá. Entendi. Não sei. Caraca. Não, mas esse cara arrasou. Foto de Homem-Aranha. Tipo, ela não sabia o que estava por trás daquela máscara do Homem-Aranha. Agora ela sabe, um maridão com uma filha e muita alegria e felicidade. Eu achei fofo, eu acho que podia, né, olha como as coisas são, elas podiam ter sido muito diferentes, ele podia ter falado, não, você me filtrou pra fora, então tchau. Agora eu não quero. Tchau pra ela, e aí ela ia mandar uma história aqui falando, nossa, ele me deu tchau, e a gente ia ter que chamar o Pedro, pedir pro Pedro ler, aí o Pedro ia ler a história. E a gente ia ficar sabendo o que aconteceu. Natal da história. É babaca. Ele me deu tchau. Que o Pedro vai ler agora pra gente. Vinda de um ouvinte muito querido. E que mandou a história pra gente aí com muito amor e muito carinho. Nossa, eu fico emocionado quando eu venho fazer outro programa que não o meu. Porque eu tento fazer meus ganchos lá no Eu Sou Babaca. E eu recebo uma aula da Carolina. Eu vim aqui não pra falar, eu vim pra aprender. Aprender o que não fazer, talvez, um pouquinho? Sim, claro. Mas também tem algumas coisas que podem ser valiosas. Confesso que esse foi, talvez, o único gancho bom que eu dei da minha vida. Será? Mas a gente não vai saber. É só escutando os outros episódios e assinando o Clube do Bizarrista, que você pode agora ficar sabendo desses ganchos que eu mando até lá no grupo, tá? Às vezes dou umas incertas lá no grupo. Esse dia foi sutil e foi muito boa. Obrigada. É que era o episódio com você, né? Aí você gostou bastante. Amei. Falando em gostar bastante, então o Pedro vai fazer a leitura pra gente agora. Muito obrigada, Pedro. Está com você na voz. Eu vou de novo fazer mais um adendo. Eu tô insuportável. Não, mas quero faça dizer todos. como pessoa bissexual, aqui preciso falar sobre o heteronormativismo do Bizarrismo Podcast. Em pleno mês do orgulho, todas as histórias são de pessoas héteros. Acerta a indignação. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até a última história do roteiro hoje. Mas gostei, aceito, inclusive gostaria de receber mais histórias que não fossem heteronormativas. Então fiquem à vontade para mandar as histórias de vocês. Talvez, Pedro, tenha aí um episódio já gravado chamado Proibidão 101. E lá histórias aconteceram, coisas aconteceram entre pessoas das mais diversas orientações. Vai começar a putaria! Eu quero compartilhar aqui com vocês falarem disso, e eu, como uma pessoa hétero, às vezes eu fico meio alheia aos jargões e tudo
mais. Exato, eu gosto de homem. Aí, eu tava rodando meu podcast, porque tinha acabado as histórias pra ouvir do Bizarrismo, né? E aí eu peguei e, tipo, eu moro no Vale do Paraíba, né? E aí tinha um podcast assim, Histórias do Vale. Eu falei, caraca, deixa eu ouvir. E não eram as histórias do Urbanova. Depois que eu fui ver que não tinha Jacareí, São José dos Campos, Bolim Caipira, nada disso. Mas eram ótimas histórias, eu aposto. Maravilhosas. Só que aí eu descobri que Vale não é Vale do Paraíba. O hétero aprendendo a viver, né? O hétero aprendendo a viver. Tá tudo bem. Um dia eu melhoro. Bom, vamos lá pra minha história. Eu juro que eu vou parar de fazer adendos. Ah, pode fazer. A gente vai tirar tudo na edição. Brincadeira. Olá, bizarristas. Venho contar a história de como conheci a minha amada. Sou do RJ e aos 20 anos me mudei para o Rio Grande do Sul, após ter passado em um concurso público. Fui com mais 2 amigos que também tinham passado para o mesmo concurso. Eu havia saído de forma traumática de um relacionamento longo anterior. Então, naquele momento, eu estava querendo distância de compromisso. A cidade onde fui morar era bem pequena, cerca de 20 mil habitantes. E quem já morou em cidade pequena sabe como a notícia, fofoca, voa rápido. Em poucos dias, já éramos conhecidos como os cariocas da Casa Rosa. As meninas literalmente desfilavam na nossa calçada. Ô, louco! Gente, que coisa, Poderosos, né? Olha esses cariocas da Casa Rosa. Mas, logo de cara, eu percebi uma moça muito séria e muito linda, que morava do outro lado da rua. Essa moça dava um total de 0 confiança e sorriso para qualquer um de nós. Como a janela do meu quarto ficava de frente para a rua, não era raro eu vê-la saindo, chegando ou sentada na frente de casa acompanhando a sua mãe no chimarrão. Os dias foram passando e acompanhar a rotina dela se tornou algo presente nos meus dias. Notei que os seus pais trabalhavam e que ela cuidava da irmã mais nova. Lembro do quão surpreso fiquei ao ver uma moça tão bonita com uma enxada na mão, capinando na frente de casa. Algo impensável pra mim até aquele momento. Cara, é assim que ela conquistou. Pra quem já viu Janela Indiscreta do Hitchcock, esse começo de história tá um pouco... Eu ia ficar preocupada, meu Deus. Peraí, o que exatamente ela tava enterrando ali nesse jardim? Exatamente. E outra, ele sabe bastante informação da vida dessa moça, né? Ele tá vendo bastante a vida dela. É você? Ele tava aqui, não, e aí às 23h99 ela saía para andar com o cachorro. E aí eu tava lá e achei esquisito. Hoje ela acordou atrasada, a luz acendeu só depois das 7h10. Então ela não tem compromisso nas terças de manhã. Né? Exato. Tudo certo. Então a gente tá com um cara um pouquinho stalker, lembrando, não é eu sou babaca, não é pra falar mal das pessoas. Fatos. Pedro, se contenha. Ele tava olhando da janela da casa dele. Agora, vamos defender ele, vai. Ele tava olhando da janela da casa dele. Agora, se a janela dava, quando ele colocava o binóculos direto lá na sala da casa dela, aí... É uma questão de cortinas e privacidade. Exato, ela que fecha a porta. Ela que para de capinar lote, ela que para de tomar chimarrão na frente da casa dela. Se eu visse minha vizinha capinando o lote, eu também ia olhar. Eu ia olhar mesmo. Eu ia pegar e ficar julgando muito. Não, ou ia ajudar não ia, né, Manuela? Ajudar não ia. Não. Às vezes eu ia falar bem, pô, ela tá arrasando, ela tem técnica. Fatos. Será que ele fez isso? Vamos descobrir se a gente conseguir se concentrar e voltar pra história. Upsi, tá tudo certo. Vamos lá. Um dia, enquanto saía de casa pra ir à academia, vi que ela estava sentada no sofá da casa dela. Cara, tá esquisito isso aí mesmo. Sofá da casa, enfim. Ele viu através da câmera que ele instalou lá na sala da casa dela. Olhei pra frente e depois olhei novamente pra sua direção e, pra minha surpresa, ela me deu um tchauzinho. Porém, eu já havia caminhado e ela tinha saído do meu campo de visão. Então pensei, volto? Não volto. Não voltei. Fui correndo pra academia, treinei quase nada e voltei mais rápido do que fui, torcendo pra ela estar lá pra eu poder retribuir aquele tchau. Pra minha felicidade, ela estava lá. Dei o meu melhor tchau! E ela abriu um sorriso e retribuiu. Fiquei abobalhado, igual uma criança, e entrei na minha casa. Quando eu entrei, eu a ouvi dar um grito de lá da sua casa. Ele me deu tchau! Que bom! Ah, eu também tô emocionada, que bonitinho! Ai, gente, que delícia. É muito bom isso, né, velho? Cara, é isso que eu falo. A parte do flerte é melhor. Sim. Tipo, dá realmente essas borboletinhas no estômago. É muito gostoso. São etapas. Nesse mesmo dia à noite, ela veio na casa da vizinha que ficava ao lado da minha casa. E eu a chamei pra conversar. Sabem aquele tchauzinho que ela me deu?
Não era pra eu ter visto. Ela me contou que sempre que me via e eu dava as costas, ela me dava um tchau. Só que naquele dia eu olhei novamente e vi. Outra coisa extremamente relevante da nossa conversa. Eu tinha certeza que ela tinha mais ou menos a minha idade. Então imagine o susto quando eu descobri que ela era uns anos mais nova. Pensei, vou só conversar com ela e nada mais. 3 dias depois eu estava pedindo ela em namoro. Ela aceitou, mas disse que precisava falar com seus pais. O pai dela, eu não sabia, era extremamente conhecido e temido na cidade. Estava combinando entre meus sogros que eles não autorizariam o namoro. Inclusive, meu sogro duvidava que eu teria coragem de falar com ele. Porém, ele não contava com 2 coisas. 1, que eu estava apaixonado pela filha dele de verdade. 2, que eu estava desprovido de qualquer informação prévia da sua fama na cidade. Então eu fui lá e pedi. Ele gostou da minha coragem. Foi com a minha cara e autorizou. Era um matador famoso. Não, você vê, a ignorância, ela pode ser uma... É uma dádiva. Uma dádiva. É. Porque se ele soubesse, talvez, da fama dele, ele ia falar, puta, eu acho que eu não vou lá falar com o meu senhor. Mas ele não sabia. Cara, em cidade pequena tem muito disso. Sempre tem uma pessoa que é famosa por, tipo, matei 5 pra construir as terras. Ops, calma aí, senhor, pode ficar com o meu terreno e da minha vizinha. O maluco é brabo. Bom, ele gostou da minha coragem, foi com minha cara e autorizou. 2 anos e meio depois nos casamos. Em julho, faremos 15 anos de casados e em julho também chega o nosso maior presente. Nossa filha. Ai, que fofo. Muito bom. Caralho, 15 anos. Cara, realmente, porque é muito... É tipo eu, que às vezes a pessoa vira e eu mostro dentro do meio. O cliente, o pior da Manuela é que é o cliente, né? É o cliente que ele vira de costas pra ela mete o dedo no meio. Vai, cliente, toma aqui seu empréstimo de 336 milhões pra você comprar um apartamento pra morar com a sua namorada que acabou de voltar da Singapura. Narração Manu, enviado por Mulher Rosa, o motorista da foto. Ai, que emoção. Você tem certeza? Acabou de começar. Ai, gente, julga. Não, ela tá feliz. Eu também. Em nome do amor. Eu amo contar essa história, que é até um pouco bizarra. KKKKK. Gente, tá no lugar certo. O jeito que a gente se conheceu não é nada demais, bem comum. Ele me mandou uma solicitação no Facebook e aqui estamos nós, juntos, há quase 10 anos e com um filho. A questão é algo que aconteceu antes. Gente, o pessoal tem ficado bastante tempo junto, né? Não, geral aí ficou 10 anos e teve um filho. Que coisa! Parabéns, gente. Parabéns, pessoal. Muito bom. Depois vocês fazem um app com essas mesmas pessoas pra eles ensinarem a gente. A gente vai mandar só pro Clube dos Bizarristas, porque quando eu mandei lá, gente, vocês têm história de amor? Todo mundo falou, não, tem história de chifre. Falei, calma aí, que essa aí bateu. É melhor. Eu acho que dá pra você cobrar R$50 por áudio dicas das pessoas, pra eles ouvirem de dicas. Aliás, bizarrismo especial, história de corno. Tem que ter, né? Eu quero muito contar essas. Não que eu tenha experiência. Ai, peraí. Eu não posso participar, que coisa. Deixa eu baixar pra passar pela porta. Eu parei pra casar. Nossa, mas eu acho que uma pessoa sem chifres é uma pessoa desprotegida. E aí, mas o que aconteceu? A questão é algo que aconteceu antes. Um dia, ou melhor, uma noite. Eu sonhei que um carro cheio de gente parou na frente da minha casa e me convidou para ir num lugar que eu já não lembro. Eu nunca tinha visto ninguém daquele carro na minha vida, mas me lembro muito bem do motorista. Todos os traços e até a cor da roupa. Ok. Você já sonhou com este cara? E bam, o motorista do carro. Lembrou de tudo. Passou um tempo, quase um mês depois do sonho, alguém me manda a solicitação no Facebook. Vale ressaltar aqui que eu estava no momento de limpeza da minha vida. Queria ser uma nova mulher. Então, eu tava excluindo um monte de gente das redes sociais e não aceitando desconhecidos. Nossa, isso é tão bom. É maravilhoso. Deixa eu ver se vocês estão na minha rede ainda. Ué, minha foto sumiu. Que absurdo! Que estranho. Essa solicitação era de um cara de outra cidade sem nenhum amigo em comum. Minha irmã estava comigo quando viu o pedido e eu comentei com ela que eu não ia aceitar. Então ela olhou pra mim e disse, aceita, vai que é o amor da tua vida. Acertou, miserável. Eu aceitei. E quando eu fui olhar as fotos dele, tinha pouquíssimas, mas uma em particular me chamou a atenção. Uma foto cheia de gente ao redor de uma mesa e a pessoa que estava segurando o celular era o tal do motorista do sonho, com a mesma roupa. Eu tive
isso como uma confirmação e aceitei a solicitação. O motorista é um primo do meu marido. Como eu falei, o jeito que conheci foi comum, mas o que envolve foi bizarro. Obrigada, amo vocês, minha companhia do trabalho. Olha só assim pra gente trabalhar, né, galera? Fazendo companhia aí no ouvidinho dessa ouvinte. Oh, mas eu gostei e eu tenho uma teoria. Eu acho que, quem sabe, né? Porque o Facebook, ele tá sempre lá, ou as redes sociais, né, sei lá. Estão sempre assim, você quer conhecer esse clã? Você quer isso aqui? Você quer... nananã? E se... Aí a gente nunca vai saber. Mas e se um dia o Facebook sugeriu pra ela alguém que tava marcado nessa foto? Ela já tinha visto a foto. E aí ela ficou com essa imagem na cabeça dela. E ela sonhou com um monte de gente dentro do carro. Na verdade, tava um monte de gente em volta de uma mesa. E a pessoa dos sonhos, ela sonhou porque ela viu essa foto. Cara, tem que ter uma explicação, né? Porque ela não sonhou nem com o marido, né? Exato. Ela pode ter visto na fila do banco, tipo, um dia e ficou com isso. Tipo, ele cortou a fila dela e ela ficou com raiva. Ela tava no banco e aí a atendente do banco tava dando o dedo do meio pros clientes. Aí ela bateu de relance e viu um homem misterioso e lembrou dele. Mas ele tem que estar com a mesma roupa, porque ela lembrava dele com essa roupa, entendeu? Por isso que eu acho que ela viu a foto. E aí ela falou, mas achei fofinho, achei legal. E a irmã dela, hein? Ó. Aceita, vai que é o amor da tua vida. E era. Gente, falando, então, em coisas bizarras que acontecem por aí, eu vou trazer uma história pra vocês agora por áudio, que envolve o quê? Envolve amigos tendo ideias mirabolantes, coisas acontecendo, coisas que vêm e que vão. E eu vou já aproveitar para agradecer a Mayara Matias, que mandou essa história. Ela falou, vou contar mesmo, história do meu mozão, vou contar ao vivo e a cores num episódio gravado, que não é ao vivo e a cores, mas ela vai contar pra gente agora na voz dela, e a gente vai escutar aí solenemente e saber como que aconteceu aí essa história de amor, de aventura e de magia. Vamos lá então, começar aqui com o áudio de Mayara Matias. Oi, Carol! Oi, público do Bizarrismo Podcast. Vou contar pra vocês como que eu conheci o amor da minha vida. Que, inclusive, estamos com data marcada do nosso casamento para agosto desse ano. E a nossa história ela é um pouco improvável, porque eu e o mozão, é Dalton, mas eu chamo de mozão, vocês vão perceber no decorrer dessa história. A gente se conheceu pelo Instagram. Mas foi uma história um pouco bizarra, porque a gente estudou na mesma faculdade e a gente sempre morou na mesma região, que é no Vale do Paraíba, ele em São Luís do Paraitinga e eu em São José dos Campos, e a gente nunca se encontrou, nem na faculdade, em lugar nenhum, inclusive com amigos em comum. Mas um certo dia, a minha melhor amiga começou a namorar um amigo do mozão, e ele e esse amigo foram passar as férias em Maceió. Foram ficar aí 3 meses, na verdade, na época da pandemia, foram trabalhar de home office, né, tirar um tempo para ficar no Nordeste juntos, fizeram um tour pelo Nordeste, e durante essa viagem, esse amigo, que namorava na época, a minha melhor amiga, comentou com o mozão que ele tinha uma amiga, que era amiga da namorada dele na época, que estava muito apaixonada por ele. E falou, cara, ela tá muito apaixonada por você, você precisa conhecer ela. Só que, detalhe, eu nem sabia que era um mozão. Então, foi uma mentira, mas hoje a gente enxerga como uma mentira boa, né? Porque ele aproximou eu do mozão, porque assim que ele mostrou o meu Instagram pro mozão, o mozão falou, gatinha, vou mandar mensagem. E eu já sabia que um amigo solteiro do namorado da minha amiga estaria viajando pelo Nordeste com ele nessa época, porque a minha amiga já estava desesperada, né, falando, ai meu Deus, ele é solteiro, vai levar meu namorado para o mau caminho. Então eu já sabia que existia um menino, mas eu nunca nem tinha visto foto dele nem nada. E aí, como o mozão achou que eu estava extremamente interessada nele, ele me adicionou, curtiu umas fotos e mandou um direct. E aí eu mandei o print desse direct para minha amiga e falei, por que esse menino? E eu sabia, eu falei assim, cara, quem que é esse menino? Aí ela falou, é esse que é o solteiro que tá viajando com meu namorado pelo Nordeste. Falei, gente, mas por que ele curtiu minhas fotos e tá mandando mensagem assim, na maior intimidade? Ela falou, cara, não sei. E aí eu fiz o quê? Ignorei o mozão. Falei, cara, eu não vou responder. Ele tá na maior liberdade aqui comigo, não vou responder. E aí passou um tempo, o mozão foi lá, parou de me seguir e apagou a mensagem.
Eu, Ariana, fui lá, vi que ele apagou a mensagem e a partir deste momento eu quis ele. E a mensagem que ele tinha mandado era aquele chavequinho padrão, era uma fotinha minha, uma selfiezinha no Stories, e ele respondeu assim: adoraria falar alguma coisa, pena que fiquei sem palavras. Padrão, né, gente? E aí nisso, ele apagou essa mensagem, né? E aí quando eu quis ele, quando eu percebi que ele apagou, eu falei: não, agora eu vou pro ataque, eu vou ser atacante. Aí eu respondi um Stories dele também, que era uma selfie dele, falando assim: adoraria usar o chaveco que você usou comigo, pena que você apagou, não é mesmo? E aí nisso a gente começou a conversar, ele falou: apaguei porque você não me respondeu. Aí a gente começou a conversar, e nisso ele estava no Nordeste, né, ele ia ficar aí 3 meses, 2 meses, não lembro ao certo, mas ele ia ficar um tempo no Nordeste, ele tinha acabado de chegar, e aí a gente descobriu, ele falou, quando a gente começou a conversar, a gente descobriu que realmente eu nunca tinha visto ele, que realmente o amigo dele da época tinha mentido, tinha usado isso pra tentar juntar a gente. Não sei se ele achou que a gente combinava, enfim, mas ele acabou juntando a gente com essa mentira. E durante esses 2 meses que o mozão ficou no Nordeste, a gente conversou todo santo dia por FaceTime, todos os dias. A gente grudou assim de uma forma que assim que ele voltou do Nordeste, em vez de ele ir para a casa dele, ele já veio direto para São José dos Campos. Então ele desembarcou em Guarulhos e já veio direto para São José dos Campos para me conhecer. E aí a gente se conheceu, a gente saiu juntos, foi a primeira vez assim que a gente se beijou e nossa, foi incrível. Desde então a gente não se desgruda. E detalhe que nesse primeiro encontro eu fiquei extremamente bêbada, dei um PT, fiquei assim muito mal. E bêbada, eu virei pra ele e comecei a falar que eu era uma pessoa traumatizada com homem, que era pra ele sumir da minha vida, que eu não queria me envolver com ninguém, que eu não acreditava em homem nenhum, que eu ia ser solteira pra sempre. Fiz um horror na vida dele nesse primeiro encontro, mas mesmo assim ele não desistiu de mim. Ele deu um perdido em mim de um dia, ele foi embora de São José dos Campos, voltou pra cidade dele, São Luís do Paraitinga, ficou um dia sem me responder, me deu um gelo de um dia, eu fiquei muito mal, falei, eu não acredito que eu fiz isso bêbada. E aí no dia seguinte a gente sentou pra conversar, pedi desculpa pra ele, e ele não desistiu de mim. E aí a gente iniciou, assim, toda a nossa história, que já tá aí por 4 anos, né? Já tem 2 anos que a gente mora juntos. E agora, dia 16 de agosto, a gente vai casar. Então eu falo que eu sou a prova viva de que realmente vale a pena acreditar no amor, gente, porque eu não acreditava, eu não confiava em homem nenhum, eu era assim, descrente no amor, e hoje eu vivo o amor mais lindo que eu poderia imaginar. Eu nunca nem imaginei viver esse amor. Então, uma mensagem que eu deixo pra vocês é: confiem que dá certo, uma hora a gente encontra, assim, aquele amor tranquilo, sabe, aquele amor que a gente percebe na rotina, nos pequenos detalhes, assim, o quanto vale a pena se entregar pro amor, tá bom? Então essa é a nossa história, um beijo pra todos vocês. Achei muito fofo, gente. Eu vou dizer uma coisa sobre essa história. Eu presenciei uma parte dessa história. Quando vocês, né, Manuela e Pedro, estavam se acertando com os amores da vida de vocês, eu tava presenciando mais uma história de amor e assistindo ali com muita alegria e toda aquela expectativa. E eu lembro que a gente ia passar o ano novo, né, eu e a Mayara, a gente tava vendo de ir nem lembro, pra praia, Ubatuba, não lembro. E aí, meio que, tipo, faltando umas semanas, assim, que na verdade era aquele rolê, assim, sabe? Tipo, quem tá sem rolê pro ano novo? Aí, eu, e aí a gente ia fazer alguma coisa. E aí ela falou comigo, ela falou assim, amiga, é o seguinte... O Dalton, né, que eu conheci ele no rolê, que, né, eu já vi os dois juntos. Ela falou, então, ele tá indo lá pro Nordeste, algum lugar do Nordeste também, passar o ano novo. E ela falou, não vou mais conseguir passar o ano novo no rolê aí que a gente tava organizando, porque eu sinto que eu tenho que ir com ele, eu sinto que eu preciso insistir e tudo mais. E ela foi, e eles estão juntos e vão casar, gente. É magnífico. Caraca. A gente vê o amor acontecendo diante de nossos olhos e nossos corações. Eu tenho alguns pontos sobre essa história. Vamos lá. A amiga dela claramente queria que o amigo solteiro namorasse alguém. E junto com o namorado dela, falou, vou dar um jeito. Uhum. E sem ela querer, ela realmente fez a melhor coisa. Nem imaginou que ia ser, sei lá, o amor da vida um do outro. Exato. Mas deu super certo. Eles também foram muito corajosos. E isso foi uma coisa que eu e o Vinícius a gente não teve. Porque ele voltou da Itália, tava lá, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Ele chegou a cogitar da gente pegar e se ver direto e fazer uma viagem, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com medo. Ela foi corajosa. Ele foi do aeroporto pra casa dela, cara. Eu fiquei com medo. Eu acho que eu não deixei. Não vou encontrar esse cara, não. Não vou encontrar esse cara, não.
Caraca, ela foi, tipo, ela tinha um feeling mesmo de que era pra ser. Ela tinha. E aconteceu, o amor aconteceu. Não, mas foi muito parecido com o que aconteceu com o Pedro, né? Não, pois é. Amigos que fizeram a boa, né? Amigos que juntaram as pessoas. Fingiram um lance, mas no final das contas ajudaram a juntar as pessoas. Olha só. No fim, sempre tem um amigo, né? Porque foi amiga do Vinícius e mim em comum também que falou, adiciona aí, cara. Olha só. Vai que dá bom. Então o problema da Carol não estar no relacionamento é nosso, mano. Ela vai chegar nessa conclusão daqui a pouco. Ai, Pedro, você foi muito gentil. Por um momento eu achei que você ia virar e falar: o problema da Carol então é que ela não tem amigos. Nossa, eu tô sendo humilhada constantemente. Mas falaram que um dia ia melhorar e não melhorou. Mas, gente, a Mayara que mandou essa história, ela faz conteúdos aí sobre diversos assuntos, né? O core dela ali sempre foi de emagrecimento. Ela tem uma história bem bonita e bem legal, assim, dela passar por esse tema. Só que ela está agora fazendo a série, né, de Reels e vídeos, conteúdos no geral sobre o casamento, porque ela vai casar com esse moço da história. Dia 16, Dia 16, né? A gente vai estar lá de penetra. Esses não foram convidados? Não foi um convite isso? Ué, ela manda o áudio pra gente, ela convidou a gente, os 35 milhões de ouvintes. O evento e o horário, eu vou estar lá. Se ela não quisesse que a gente fosse, não botava data, desculpa. Isso eu não tinha falado. Pra mim. Exato. Pra mim também. Me confirma a cor do vestido das madrinhas que eu vou convidar. Pra mim ficou evidente. Mas sigam lá, eu vou deixar as informações aqui do Instagram dela pra vocês seguirem e acompanharem esse conteúdo. Ela é uma pessoa show, demais, energia lá no alto, energia lá em cima, mas de verdade. E é isso, um beijo, Mai, obrigada aí por você ter mandado sua história. Fica o convite pra você vir ler histórias aí. Temos inclusive o tema de casamentos bizarros, que toda vez que a gente faz, que foram 2 vezes, ele bomba e vai lá pros topos da parada do bizarrismos e do mundo na história dos podcasts de todos os países. E, né, falando nisso, eu vou pedir pro Pedro, no momento certo, tá? No momento certo, ele lê a próxima história que chegou aí pra gente, que é uma história rapidinha e muito divertida. Você não ia aproveitar o gancho mais fácil da história, o nome da história é No Tempo Certo. Eu fiquei desesperado que você não ia aproveitar esse gancho. Fiquei preocupado. Desesperada tava eu tentando achar o roteiro de volta aqui, porque quem tá escutando esse episódio né, no final, não sabe o pão que o diabo amassou que a gente tá comendo aqui. Estamos gravando há 72 horas Sim. Ninguém sabe o que é isso sem edição. O quanto a gente sofre. O quanto a gente sofre. Eles acham que o sofrimento é menor. Pois é, não é? Tecnologia se rebela. Mas bom, né? O Pedro, agora que a gente tá aqui todo mundo reunido, tá? Agora, de verdade, gente, a gente já gravou em 3 links diferentes e agora está tudo certo, tudo bonito e a gente tá caminhando para o final do episódio. Finalmente tudo se ajeitou e é isso, né? As coisas são como elas são. Pedro, tá com você, com a sua voz aveludada pra você contar. Meu nome é Juliana e meu marido é João Paulo. Nos conhecemos da seguinte forma, espaço linha. Eu tinha uma barraquinha de cachorro quente e ele era freguês. Ele sempre passava lá, comprava um cachorro quente e ia embora. Nessa época eu tinha acabado de me separar porque o cara me traiu e eu mandei ele seguir a vida dele. Porém, no dia do meu aniversário, esse ex resolveu contratar um fusquinha com balões e um alto-falante para me homenagear. O que eu fiz? Por que esses caras tá fugindo? Eu fugi dali, né? Se fosse atual, já era ruim essa situação. Aí fazer isso pro ex, que meteu uma galha em minha cabeça, por favor, a humilhação tem que ter limite. Não é possível. Fugi dali, né? Deixei ele pagar o mico sozinho. Pois bem, nesse momento, meu celular começou a tocar com um número desconhecido. E eu atendi. E era o João Paulo. Na barraca tinha o número do meu celular para entregas. E ele pegou o número uma vez, mas disse que nunca criava coragem para ligar porque achava que eu era comprometida. Ele me ligou justo naquela hora, sem nem saber que era meu aniversário e que eu tinha fugido pela janela dos fundos. Ele me convidou para sair. Aceitei e foi o melhor presente que já ganhei. Já estamos juntos há 20 anos. PS, enfrentamos muito preconceito por ele ser 20 anos mais velho que eu. Mas, para nós, foi só um tempero a mais para completar a nossa felicidade. Somos muito felizes. A diferença de idade
nunca foi um problema para nós. Olha só o que o cachorro quente une, nada pode separar. O que o cachorro quente une. Nada separa. Eu nunca ouvi falar de algo que se separou depois de ser unido por um cachorro quente. Uma barraquinha de cachorro quente. O pão nem se separa, o pão tá unido no cachorro quente. E ele recebe o recheio unido, entendeu? É lindo isso. Que coisa linda que você tá dizendo. Gostei demais. Eu faço casamentos, tá? Eu falo em casamentos, se alguém precisar. Nossa, Pedro, que bom que eu já casei. Desculpa, que pena que eu já casei. Pra moça do blog que vai casar, me convida, eu tenho coisas lindas pra falar. É uma cilada. Lindas pra dizer, né? E lindas. Infelizmente, ele já usou o repertório do pão aí, do hot dog. Senão, ele ia usar essa no seu casamento. Eu repito, não tem problema. Eu repito o repertório. Ele insiste porque é bom demais, né? Bom demais pra não repetir. Mas eu gostei, Pedro. Gostei, contrataria, tá? Se eu for casar nos próximos 100 anos, eu com certeza lhe contratarei. Mas eu adorei que, você viu, né? A hora que o Cupido funcionou. O Cupido tava lá, de boa, a paisana, rindo da cara da moça, que olha o seu ex aí fazendo esse papelão. Só que aí, ela falou, não, eu vou fugir, eu vou retomar as rédeas da minha vida. E aí o Cupido foi lá e dá-lhe flechada nela e no seu marido, que você deu o nome pra ele, João Paulo. E aí, João Paulo finalmente falou, mano, vou falar com essa gata. E bem nessa hora, ela encontrou o cara da vida dela e ficou aí para sempre, muito feliz e vendendo seus hot dogs. Sabe o que é muito doido? É que assim, o pessoal julga a pessoa ser 20 anos mais velha, mas não julga o cara que trai. Hipócrita! É verdade. Tudo bem, o filho da mãe trair, mandar um Fusca, ai que lindo, né? Agora, o outro só por conta de uma diferencinha de idade. Cara, eu acho que as pessoas, chega uma idade que a gente tem plena consciência do que a gente quer e você conhece a pessoa, às vezes é um encontro de almas. Eu várias vezes, ano passado, uma amiga minha, tá? Eu não. Uma amiga minha no passado tava ficando com um cara mais novo, né? Aí, ela ficava olhando quem que eram as celebridades que namoravam pessoas mais novas pra ela se sentir melhor em relação a isso. As coisas deram certo no final? Não deram. Mas pra Juliana e João Paulo deu tudo certo. Eles estão bem felizes para sempre. Um beijo, muito obrigada por mandarem a história de vocês. Manda um hot dog pra gente, só pra gente ter certeza da veracidade dos fatos. Pra gente ver se é bom assim, né? Ver se é pra se apaixonar. Eu quero jogo quente pra se apaixonar. Exato. Ou, às vezes, a pessoa pediu um cigarrinho de maconha. Hot dog foi um pedido desastroso. O que eu acho que pode ser difícil de ter acontecido, mas existe uma história sobre um pedido desastroso e ela vai ser a história que finalmente vai encerrar essa tristeza e essa coisa de eu ficar aqui ouvindo histórias de amor, de aventura e de magia. E eu vou ler pra vocês então a nossa última história deste especial, tão especialíssimo, sobre o Dia dos Namorados. Pedido desastroso, narração Carol, enviada por uma mulher. Ai, tô nervosa. Oi, Carol. Contei essa história no meu podcast faz tempo, mas, de verdade, eu adoraria que você contasse. Ah, obrigada. Você e seus convidados conseguem transformar tudo em algo 1000 vezes melhor. Aqui está o seu texto do chat GPT. Deseja copiá-lo? Ai, gente, juro que não fui eu que criei. Não fui eu que elogiei aqui nessa carta aberta. Minha mãe não diz isso. Peraí. Que coisa estranha. Bom, se ela falou, está falado. Obrigada por confiar sua história aqui, né? Em nós. E caso ela libere pro podcast dela ser plenamente divulgado, eu vou colocar aqui na descrição do episódio pra vocês saberem qual que é. Se ela não liberar, Faz um pix, faz um pix que eu... Brincadeira, eu não faria isso jamais. Sei. Todo mundo tem um preço. Vamos ver o preço que ela pagou, então, aqui nessa história do pedido desastroso. Ela, inclusive, mandou um título maravilhosa. Muito obrigada. Mandem sempre o título de vocês pra vocês saberem que a história de vocês foi contada, porque a gente sempre coloca lá na descrição e no nosso Instagram falando quais histórias foram contadas. Isso ajuda, facilita pra que você saiba. Afinal, é tudo anônimo. A gente não tem contato com vocês. Vamos lá. Sou uma mulher que namora mulheres. Sapato grande, viu? KKK. É do meu povo. São os GLBTs. Os GLS existem. GLS. O ano era 2023, mais precisamente em outubro.
Eu entrei num aplicativo de relacionamento e conheci a Flávia, nome fictício. Eu achei ela super linda e eu já pensei, será que eu tenho chance? Será que ela entrou no mesmo aplicativo da moça da primeira história? Ela falou, será que eu tenho chance? E aí aconteceu que deu certo. Demos match, conversamos por alguns dias, mesmo conversando com outras, de ambos os lados, tanto eu quanto ela. Vai começar a... Estavam solteiras, né? Não tenho o que dizer aqui. Eu morava numa cidade pequena e ela a 60 quilômetros de distância. Só que a cidade dela era referência pra minha, em termos de comércio maior, e também o meu irmão morava lá e eu vivia indo pra lá, o que acabava facilitando as coisas. Rapidíssimo, é muito coisa de cidade pequena botar o Tinder Bumble pra 60 quilômetros. Se botar 60 quilômetros em São Paulo, você vai encontrar 12 bilhões de pessoas nesses aplicativos. Vai ser tipo um inferno. É verdade, é verdade. Muito bem pensado. Não tinha pensado nisso aqui, cidade pequena. Moro aqui, a minha cidade de referência é tal, é a cidade do lado. Inclusive, o Vinícius era da cidade vizinha. Eu vim morar nessa porque era mais fácil pra gente ficar indo e vindo. Olha só, olha como a... Tóxico, ele me fez mudar de cidade. Vamos ter uma palavrinha com ele. Vamos. Chama esse Vinícius aí. Chama ele que eu quero saber os dígitos do cartão. Aí, depois de muita conversa, combinamos de nos encontrar. Eu peguei o carro do meu pai, fui pra casa do meu irmão no fim de semana, me produzi toda e fui encontrar a Flávia. Gatíssima! Havíamos combinado que eu a buscaria perto da casa dela e iríamos a um barzinho. Já começa aqui. Quando eu fui buscá-la, ela estava em uma esquina com um relevo meio esquisito. Quando eu virei o carro e a avistei, eu fiz igual o lobo do Pica-Pau quando vê uma gostosa. Quase uivei e mandei aquele fio-fio. Desculpa parecer um macho no cio, mas é a verdade. A distração foi tanta que eu saí arranhando o pneu no relevo até encostar no meio-fio. Nossa, meia roda já no primeiro. E já chegou a primeira impressão com a pessoa, você tá ralando seu carro. O seu carro não, o carro do seu pai no relevo, isso é muito triste. Cara. Não. Igual o lobo do Pica-Pau. Não, foi gênio e demais. logo depois ralar o carro. Bicho, que sequência gloriosa. Ela foi gênia demais. Ok, né? Aí ela olhou, a Flávia olhou pra ela com uma cara de meu Deus, eu vou sair com essa doida. Mas saiu, né? Ela entrou no carro com um perfume delicioso e seguimos pro bar. Mas, chegando lá, descobrimos que estava tendo uma festa e precisava reservar. Os outros bares próximos também estavam lotados. A cidade estava lotada por causa de um feriado. Então, com toda a naturalidade do mundo, decidimos ir para um lugar mais reservado para conversar melhor. Ai, são tantos golpes que a gente cai, né? Ele foi lá por Urbanova. Aí, surgiram várias ideias até que soltamos. Vamos para um motel? E fomos até um motel, que era um pouco afastado. É que o motel tinha vaga, né? Fatos. O resto não tinha. O evento da cidade, não. E aí, lembra que eu falei que tava tudo cheio? Tinha só um quarto disponível, o Paixão Nacional. Olhamos uma para outra e topamos, afinal, o tempo estava passando e ela tinha que trabalhar cedo no dia seguinte. Eu não era de frequentar muitos motéis e esse eu nunca tinha ido. Quando entramos no quarto, eu juro pra você, a gargalhada foi a mais sincera que eu já dei. O tal do Paixão Nacional era literalmente um estádio de futebol. Meu Deus do céu, cara, é muito... Mentira, Nossa. que broxante. Manu, pelo amor de Deus, vê o vídeo do Instagram. Eu vi nos tempos entre as gravações. É inacreditável. É glorioso. Spoiler, a pessoa mandou o vídeo da divulgação do próprio motel, divulgando esse quarto aí. O tal da Paixão Nacional, né? E aí tinha gol lá dentro do quarto, com traves, ferros, rede, pintura na parede de torcida olhando pra cama, como se estivessem torcendo enquanto você transa. Que isso? Geme e goza. Como quem faz um gol. Bola de futebol. Nossa, só pior. Vai piorando assim, ó. Tum, tum, tum. A gente acha que parou. Bola de futebol, troféus decorativos, camisa de time. Eu não acreditei. Pensei em dar meia volta, mas a Flávia, muito gente boa, entrou na brincadeira e ficou tudo certo. Ufa! Decidimos ficar e, claro, não ficamos só nos beijinhos. Ai, para isso. Foi ótimo. Depois desse dia, as conversas e encontros aumentaram e eu vivia arrumando desculpas para ir para a cidade dela. Ai, preciso comprar uma extensão pro meu computador. Só tem lá na cidade grande. Aí ela ia lá. É que aqui na minha cidade é tudo 110, eu preciso comprar 220. Nossa, eu preciso ir. Só tem na outra cidade. Preciso ir com o carro do meu pai ralando inteiro lá no relevo. Aí chegou dezembro, fim de ano, ambas já gostando muito uma da outra.
eu comecei a perceber os sinais ali de que ela queria algo sério e eu pensei, vou pedir essa gostosa em namoro na virada do ano. Achei simbólico, todo fim de ano renovaríamos os nossos votos. Combinamos com alguns amigos e achamos um sítio pequeno para alugar, que era de um parente de um amigo nosso. Contei pra galera que eu pediria a Flávia em namoro, encomendei as alianças, preparei tudo. Ela preparou tudo e como na nossa região não tem muita festa de Réveillon, alugamos esse sítio. Alugamos esse sítio num lugar onde sabíamos que seria reservado, mas com queima de fogos. Planejei tudo. Eu fiz um vídeo com fotos nossas e frases, bem sapatão emocionada, risos. A ideia era mostrar o vídeo pra ela antes da virada. E no final apareceria a frase: quer namorar comigo? Ai! Eu me ajoelharia e entregaria um anel no momento exato da virada. Mas, moça, isso aí geralmente é casamento, né? Que a gente ajoelha e pede. Ou namoro também. Vocês sabem de alguma coisa a respeito, não? Eu lembro de você me contando do primeiro. Do quê? Do quintal da sua casa, não foi? Ah, e esse aí teve um grande problema na minha vida, um grande trauma. Quem quiser escutar, apaga o Bizarrismos, Relacionamentos Bizarros 4, acho que lá. Algum aí, que é o exclusivo para apoiadores. Mas voltando, né? Ela falou, vou ajoelhar no chão e fazer de tudo. Chegamos no sítio, durante o dia ficamos na piscina, à noite estava todo mundo bêbado, a Flávia bebeu um pouquinho mais. Eu pedi pra galera começar a tomar banho, que isso, pra não tumultuar o banheiro. A Flávia enrolou pra ir pro banho, mas com muito custo foi. Flavinha, peraí. Que inspeção de banho. Ei, calma aí. Não era sábado, que não era sábado. Não é dia dela tomar banho. No que vem. Será que a Flávia não fez essa piadinha? Ela perdeu a oportunidade, né? Banho agora só ano que vem. Certeza que foi. Humor e piadas, Flávia. Senão eu não me chamo Júlia. Bom, e aí, né? Aí o que aconteceu? Elas colocaram uma roupa e voltamos para a área comum, continuamos bebendo e conversando, e eu fui preparando o ambiente, né? Uma amiga minha ia filmar tudo, eu escolhi o deck da piscina para fazer o pedido, tinha uma cerquinha de tecido, dava uma vista bonita para o fundo do sítio e a lua estava linda. Chegou a hora, chamei a Flávia, comecei a mostrar o vídeo. Ela se emocionou. Quando apareceu a frase, quer namorar comigo? Os fogos começaram no momento exato, pensei, deu tudo certo. Me ajoelhei e mostrei as alianças. E aí a Flávia, só que a Flávia estava bêbada e emocionada e foi pra trás. Tentou se apoiar na tela do deck, que não suportava o peso e caiu. Puf, caiu a Flávia. Igual o Pedro aqui na chamada. Cara, ela ficou caidinha. Caidinha por ela. Ela tentou me puxar ainda, porque ela falou, não vou cair sozinha, agora a gente tá namorando. E foi ela, meu celular com o vídeo, as alianças, foi tudo pro chão, numa queda de mais de 1 metro. A cena era puro suco do caos e comédia. Quando eu vi que ela estava bem, eu comecei a rir, porque, né, era tudo muito fora de órbita e ela estava estatelada no chão e os fogos sendo soltos. Viva 2024! Ainda bem que não tinha nada perigoso ali, foi só o que pensei, mas ainda bem que tinha só uma hortinha e do outro lado um galinheiro. Mas a Flávia começou a gritar desesperada, dizendo que tinha cobra ali. E ela nem sabia se tinha, mas só de imaginar ela ficou apavorada. Conseguimos puxar a Flávia de volta com a ajuda dos amigos. Eu tive que dar a volta, descer, achar as alianças e o celular. A Flávia estava bem. Ufa! E um detalhe, a minha amiga que ia filmar não filmou nada. Porra, você tinha uma tarefa, amiga. Uma tarefa. E nem o vídeo da queda a gente tem. Puta, ia ser bom demais ter o vídeo da queda, que coisa triste. Será que eu vou mentir? Fiquei triste agora só de pensar. Pessoal, vamos mentir então. É o seguinte, tem o vídeo da queda só pra quem assinar o Clube dos Bizarristas. Eu vou fazer com o IA rapidão. Bom, aí eu fiz o pedido de novo, agora com as fotos, e mesmo com todo o transtorno, a resposta foi sim. Alívio. Imagina, a primeira vez ela fala que sim, aí, vamos refazer. Não, eu mudei de ideia. Ou melhor, ela cai e percebe que não gosta. E fala, era um sinal. Tipo, cara, olha como começou. Eu não vou namorar. Não vou. E aí, ok, tinha um amigo nosso que tava muito bêbado. Sempre tem um amigo. Começou a passar mal o amigo. Aí rolou aquela operação resgate, banho, toalha, colchão. Quando ele deitou, ufa. Sentamos ao redor do colchão pra conversar e parecia até que estávamos velando alguém. E a Flávia, que agora era minha namorada, ela pediu, linda, pega uma água pra mim e pro fulano. Eu falei, claro, meu amorzinho. E aí eu fui em direção ao local da geladeira e vi um bicho no chão que parecia um sapo. Eu cheguei perto, o bicho começou a desenrolar e na verdade era uma cobra preta de meio metro. Aí ela saiu gritando. I need some
Aí todo mundo saiu gritando, o caos, o bêbado acordou, criança gritando, chorando, criança de colo correndo, e eles tiveram essa suspeita. E aí, ok, eles foram pra outra parte, se acalmaram, sentaram de novo, só que ela acabou não pegando a água pra Flávia, né? Aí a Flávia falou, eu vou lá mesmo buscar, você não serve pra nada, desde que a gente começou a namorar, você não me fez um favor. E ela foi em direção à cozinha, e quando chegou lá, ela entrou na parte da geladeira e do freezer, que era um cômodo, voltou correndo gritando, tem um urso, um bicho, alguma coisa ali dentro. Ninguém aprendeu que não é pra ir na geladeira? Não! Toda vez que alguém tentou buscar uma água, algo terrível aconteceu. Não estou falando de um pedido de namoro. Tipo assim, se eu acreditasse superstição nesse tipo de coisa, eu terminaria esse namoro na hora. É. Só deu errado, só deu tudo errado desde que começou. Ainda bem que eu não sou superficial. A gente superficial. Que bom que eu não sou desse, que eu não sou dessa laia. Essas pessoas ainda estão juntas? Sim, sim. Eu acho que a gente só... E se a gente falar que é um sinal, elas vão terminar? Não, elas vão cancelar o podcast. Então tá. Aí aqui, ela já tava pensando, não é possível, velho. Eu achei que ela estava confundindo um saco de carvão, alguma coisa. Essa galera tava meio drogada, né? Vamos falar a real aqui. Nossa, a outra caiu ali. Ai, não, tinha bebido um pouquinho. Bebeu, aí ficou gritando, tinha cobra no galinheiro. Aí depois tinha um sapo que desenrolou, virou uma cobra. Essa galera tá num sítio meio esquisito. Ó, isso foi droga pesada, tá? Eles tentaram disfarçar, mas não deu certo. E não é a droga do amor. Sim, uma amiga que usa que me contou. Show! Drogado! Quando eu cheguei lá, tinha um pastor alemão gigante dentro do cômodo. No sítio não tinha cachorro. Ninguém sabia de onde veio. Fechei a porta, subi na mesa, peguei carne de churrasqueira e fui fazendo um caminho para ele sair igual um desenho animado. Graças a Deus, ele era bonzinho demais. Descobrimos depois que os fogos assustaram o bichinho e ele fugiu do sítio, tadinho. Quando os donos chegaram, entregamos o cachorro de volta. Bom, desde o primeiro encontro até o pedido de namoro, um caos atrás do outro. Tem quem diga, ela tá falando com a gente aqui, já mandando indireta pra gente, que foram sinais pra gente não namorar. Mas eu prefiro acreditar que, apesar de tudo sair do controle, no final fizemos dar certo e levamos com muito bom humor. Blindadas. São blindadas. Quem vigia não dorme. Hoje, beijinho no ombro. Passa longe. Exato. E aí hoje, né? Hoje moramos juntas e mesmo com tantos imprevistos, eu não mudaria nada. Eu mudaria sim, a parte da cobra ali na cozinha, eu mudaria sim. Mas a história não é minha. E do urso. O urso também e algumas alucinações. E também, principalmente o fato da sua amiga não ter filmado, que aí pra mim isso foi o pior dos crimes já cometidos. Não o pedido de namoro, mas o tombo. Exato. O pedido de namoro a gente, né, vocês refizeram depois. Eu sempre soube que eu precisaria registrar cada acontecimento, porque, sinceramente, ninguém acreditaria na soma desses eventos se eu contasse de boca. Então, anexei as fotos e achei também vídeos e fotos do quarto do motel do primeiro encontro. Porque aqui eu sou dessas, eu mato a cobra e eu mostro o pau. Cadê? Mostra aí esse pau agora. Apesar de tudo, ter saído totalmente fora do planejado, eu perdi a linha. Que isso? Apesar de tudo ter saído fora do planejado, eu amo a minha história com a minha namorada. O cômico sempre faz parte dos nossos dias e da vida. Sem isso, não teria graça. Coração. Conheci há pouco seu podcast, já amei como ele deixa tudo leve. Ai, para, um elogio. Não poderia pensar em compartilhar essa história em outro lugar melhor. Você faz tudo com leveza. Obrigada, Carol. E convidados. Ih, lembrou de vocês. Um beijinho e tchau, tchau. E aí ela manda o link do vídeo apresentando o quarto do motel. E também me enviou, tá, para o Clube dos Bizarristas, todas as fotos de tudo isso que aconteceu e foi documentado tintim por tintim por essa nossa querida ouvinte e que, né, quem sabe aí não tem alguma parceria vindo por aí em algum momento não tão distante. Vai saber. Spoiler, vai saber. Se não acontecer, aí foi uma grande alucinação, assim como o pastor alemão que estava na cozinha do sítio do tio do amigo dela. Mas é isso, eu acho que você viu, né? Elas ressignificar, detesto ressignificar, mas elas ressignificaram todos esses traumas, né? Mas eu também vou falar uma coisa, tá? O universo, ele conversa com a gente, ele tem a forma dele de se comunicar e eu acho que a gente tinha que escutar,
Só que já teve vezes na minha vida que tudo deu certo e no final eu tomei no cu, tá? Não vou falar, não. Nem sempre é tão escancarado Tá, assim. não existe regra, não existe lei, não. O que importa é que vocês se amam, se tratam com amor, carinho, cumplicidade. Lembrando que o relacionamento é isso. Ele não é uma obrigação, ele é algo que você está fazendo para se entregar, tá? E assinado Vinícius, que pediu pra gente ler aqui pra Manu essa cartinha. Desculpa, amor, derrubei a caixinha de areia dos gatos. Eu quero dizer que esse é basicamente meu lema lá no Exob, que é: vocês gostam da pessoa que vocês estão juntos? Porque às vezes a gente ouve umas histórias, você fala assim, você gosta dessa pessoa? Por que você não larga? Porque você parece odiar profundamente esse ser humano. E aqui hoje descobrimos que tem gente que gosta assim, gosta muito. E quer estar junto pro resto da vida. É isso. Meu amor, Gabi, te amo. Oh, meu Deus, que fofinho. E você, Manu, vai falar? Eu vou lembrar de uma coisa. A primeira história que a gente leu foi do Homem-Aranha. E eu lembrei que o primeiro... Porque o Vinícius estava na Itália. Então, tipo, tava longe, né? Então a gente fez vídeos, conferências. Mentira, a gente fez por vídeo, ligação. E ele sempre colocava filtro. Então, a primeira vez ele era o Shrek. Então, e você era Shrek, né, amiga? A segunda vez ele era o monstro. E assim, eu acho que isso que importa no final, né? Nem todos os dias são bons, nem todos os dias são fáceis. Digo a última história aí com vários acontecimentos. Mas o importante é querer, né? Eu vou falar algo bonito que eu não sei se eu já falei aqui. Mas meu irmão mais velho, infelizmente, ele é uma pessoa muito sábia, como ele gosta de sempre falar. Droga! O oráculo está certo, e ele fala uma coisa que a gente tem que levar pra vida. O amor é verbo. É uma decisão todos os dias, você amar. Então, tipo, paixão vai embora. Uhum. Paixão vai embora. Aquele fogo, aquele flerte, aquela coisa linda. Mas é uma decisão todos os dias, você amar uma pessoa. Então, ai, que bonito. Essa pessoa aqui decidiu continuar amando. E pode ter sido a melhor escolha. Uma atividade, realmente, uma atividade diária, que requer muita paciência, cuidado, zelo, respeito e historinhas bizarras aqui pro Bizarrismos. Eu ouvi dizer, tá, que casais que escutam Bizarrismos juntos são 97,5% mais felizes que o restante. 98,2 parece. Já mudou, né? Teve aqui... Já mudou, 98,2 é o número novo. Com a margem de erro, pode ir para 23%. Os casais que estão precisando, eu entrei na página do link que ela mandou do motel e assim, amei, tá? Tem country. Dia dos Namorados já tá reservado, amiga. Você e o Vinícius. Exato. Tem o fitness. Eu adorei a propaganda do fitness. Tem, assim, muito temático, muito temático. Eu imagino a paixão, realmente, que elas sentiram ao entrar nesse quarto. Pelo amor de Deus. Deve ser coisa de realmente... Só mesmo um verdadeiro fã da arte do futebol conseguiria performar um gol, né? Brincar com as bolas neste quarto. Ai, que delícia! Dito isso, né? Gente, eu vou querer agradecer, pelo amor de Deus. Carolina, tudo bom? Eu gostaria agradecer Losei pela presença. Gente, desculpa minha amiga que ela bebeu hoje. Eu bebi. I'm drunk in love. Ela se sentiu envolvida. I am drunk in love, gente. Conheci uma pessoa durante esse episódio. Vocês nem sabem. Mas eu vou dizer uma coisa. Deu tudo errado aqui, assim como as coisas da vida e assim como às vezes em histórias de amor também. Só que no final as coisas deram certo, a gente conseguiu gravar, a gente tá aqui se despedindo e agora somos oficialmente um problema para André Gonçalves. Queria desejar um beijão, obrigado a todo mundo que mandou as histórias. Continuem mandando, o Bizarrismos continua crescendo a partir disso. Inclusive, temos o Pedro aqui, que é o representante do Exob. Então ele existe mesmo fora do Exob. Vocês estão vendo que, né, é uma pessoa que participa, emite algumas opiniões, assim. E ele está pronto para receber histórias de Exob, tá? A gente não precisa tirar só do Reddit. A gente gosta do Reddit porque a gente pode dar aquela esculachada na pessoa, mas a gente gosta de ouvir vocês também. Se vocês têm uma dúvida, se vocês foram babaca ou não, mandem pra gente e continuem aí alimentando o Bizarrismos. E mais que isso, se você tem fetiche em humilhação, manda sua história também.
Que aí a gente te humilha ao vivo. É verdade. E aí pode rolar uma coisa super legal e bacana. Coloca lá, avisa pra gente, ó, eu gosto de ser humilhado. Ai, meu Deus. Pode fazer assim, de 0 a 10, né? Quanto você quer que a gente te humilhe ou pegue leve? Pronto, a gente vai tentar ser mais leve. Aí a gente vai fazer sempre o dobro da nota, tá? O dobro do que você quiser a gente vai fazer. Mas é isso, gente. Eu vou pedir, então. Vamos fazer assim? O Pedro fala um beijinho e a Manu fala tchau, tchau. E eu que tô solteira vou ficar quieta aqui no meu canto, pois hoje é dia dos namorados e eu não tenho lugar de fala. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Um beijinho! E tchau, tchau!